Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai assistir uma reportagem sobre o Seminário de Comunicação Social que aconteceu no Rio de Janeiro. E também acompanha uma entrevista com o diácono Fênix de Oliveira sobre o projeto selecionado pelo Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Começa agora o nosso Encontro Semanal. No calendário nacional de prevenção, Novembro Azul é o mês de referência de cuidados com a saúde masculina. O objetivo desta campanha é promover uma mudança de paradigma em relação à ida ao médico. O mês de novembro é reservado para a campanha a favor da prevenção ao câncer de próstata. O urologista Dr. Daniel Alencar conta como surgiu essa campanha. O Novembro Azul surgiu como uma forma de conscientização da população a respeito do câncer de próstata, né? Hoje a gente sabe que o câncer de próstata é o câncer que mais acomete os homens depois do câncer de pele. E a gente sabe também pelas pesquisas, pelos estudos, que hoje com o rastreio a gente consegue alcançar a cura nesses pacientes, fazendo o diagnóstico numa fase mais precoce. Para detectar o câncer é necessário consultas médicas preventivas, onde é feito o rastreio através dos exames de PSA e exame físico. Hoje, o rastreio para o câncer de próstata, ele é feito com base no PSA e no exame físico, né, que é o toque retal. Houve uma época que se teve uma controvérsia se fazia ou não o rastreio, se fazia só o exame de sangue. Hoje, todas as sociedades, né, as maiores sociedades do mundo, a europeia, a americana e a brasileira, todas elas concordam que hoje tem que ser feito o rastreio para todos os homens, né, tanto com o PSA quanto o toque retal, né? O que se definiu depois disso tudo é que agora é mais específico. Então, a gente tem uma população específica para se fazer esse rastreio do câncer de próstata, que é pacientes acima dos 50 anos, né? Ou pacientes que têm história na família de câncer de próstata ou da raça negra, fazer esse início do rastreio com 45 anos. O câncer de próstata é um dos que mais afetam a população masculina. Por isso, é importante se conscientizar sobre sua prevenção. A importância da campanha Novembro Azul para os homens é justamente levar essa conscientização para todos os homens, de saber fazer o rastreio, de conversar com o seu urologista, de ter um contato mais próximo com o médico e com isso ter a oportunidade de ter um diagnóstico precoce e altas chances de cura para o câncer de próstata, considerando que é um câncer de maior incidência na população masculina. É importante, né, a gente aproveitar essa data de Novembro Azul para procurar um urologista, não só na questão, né, do câncer de próstata, preocupado com a próstata, mas sim também com a saúde mesmo, né, de fazer um acompanhamento, uma prevenção, de ter essa oportunidade de se conhecer, de procurar um médico, de saber como se tem uma vida melhor, uma qualidade de vida com mais saúde. O nome original desta celebração dos finados é comemoração dos fiéis defuntos. A palavra finados dá a ideia de fim e, na realidade, ainda que seja um fim terreno, é um começo de uma nova vida. Portanto, a gente comemora os fiéis defuntos. A gente celebra os fiéis defuntos. E para essa finalidade a gente oferece o sacrifício de Jesus Cristo, que é o que podemos fazer para os fiéis defuntos. Eles não podem mais fazer nada para si, porque já morreram, já partiram. O que podiam fazer, fizeram neste mundo, levaram como bagagem para a eternidade o bem que fizeram. E podem fazer por nós, porque rezam as almas dos fiéis falecidos, rezam por nós. E nós podemos fazer por eles nossa prece, nossa oração, unindo-nos ao sacrifício de Cristo
porque quem salva é Jesus Cristo, não somos nós, é Jesus Cristo. E com isso a gente pode contribuir para a libertação dos fiéis defuntos, das almas dos fiéis defuntos, e para seu ingresso mais rápido no paraíso, na eternidade feliz, onde não há mais choro, onde não há mais sofrimento, onde há só alegria, vida e sorriso. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés, com Dom Moacir, aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa, aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. Quando se trata da fé e da razão, muitas pessoas sentem a dificuldade de entender as duas vias de conhecimento. Muitas pessoas até falam de uma contradição entre elas. De fato, existe contradição entre a fé e a ciência natural? A princípio, podemos afirmar que não existem contradições que não se possam resolver entre a fé e a ciência natural. Podemos afirmar isso porque não podem haver verdades duplas. Nenhuma verdade da fé faz concorrência com as verdades da ciência. Só existe uma verdade. Esta verdade diz respeito tanto à fé como à razão científica. Deus cumulou o ser humano com a razão com a qual podemos descobrir as estruturas racionais do mundo. Podemos dizer que Deus quis tanto a razão humana como a fé. Por isso dizemos também que a fé cristã exige a ciência natural e se apoia nela. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora não possam ser compreendidas pela razão, são reais e existem, de fato, para além dela. A fé lembra a ciência natural que ela mesma não deve se colocar no lugar de Deus, mas sim deve sempre servir à criação. A ciência natural deve respeitar a dignidade humana e nunca atentar contra ela.
O físico alemão Max Planck, vencedor do Prêmio Nobel da Física e fundador da teoria quântica, afirma que, entre Deus e a ciência natural, não encontramos qualquer contradição. Eles não se excluem, como hoje alguns creem e temem. Eles completam-se e implicam-se mutuamente. O Papa São João Paulo II, na encíclica A Fé e a Razão, afirma que elas constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Participe do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422 ou pelo direct do Instagram que agora aparece na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Anualmente, a Arquidiocese do Rio de Janeiro organiza o Seminário de Comunicação Social. Este evento tem como principal objetivo ser um canal de colaboração para a Igreja no Brasil. A Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza a cada ano o Seminário de Comunicação para participantes de todo o Brasil. Ele tem como objetivo principal ser um canal de colaboração para a Igreja no Brasil de forma acadêmica e prática, no âmbito da comunicação. A comunicação na Igreja só pode ser caracterizada por este princípio de participação e partilha. A comunicação só é verdadeiramente eficaz quando se torna testemunho, isto é, uma participação da vida que nos é doada pelo Espírito e nos faz descobrir em comunhão uns com os outros, membros uns dos outros. Papa Francisco. Esperamos que nós possamos contribuir com esse seminário para que isso aconteça escutando profissionais, experiências e escutando de vocês também a própria experiência. Bem-vindos e bom seminário a todos. Este ano, o tema escolhido foi o desafio do século XXI, pessoas e habilidades, cultura da instituição e boas estratégias. Profissionais de diversas áreas da comunicação, baseados no tema central do evento, contribuíram para a formação e reflexão dos participantes. Os desafios do século XXI são muitos, porém, daqueles que nós ressaltamos no nosso seminário de comunicação, nós destacamos 3, que é a pessoa como centralidade, boas estratégias e a cultura da instituição. Recordar que, quando falamos de cultura da instituição, cada instituição deve sempre fazer memória daquilo que é a sua essência, porque é aquilo que nós vamos comunicar. E nós, como igreja, nós temos uma linha de comunicação, porque nós temos uma essência nata que é a própria palavra de Deus, é a boa nova, é a evangelização. E isso deve sempre linear todo tipo de estratégia de comunicação. Quando falamos de estratégias, de boas estratégias, nós queremos recordar que trabalhar na igreja, sobretudo com comunicação, não significa trabalhar de forma amadora. Mesmo que os recursos não sejam grandes, mas devemos recordar que as boas estratégias se dão exatamente por uma boa vontade, mas também cada vez mais se capacitar e profissionalizar-se para comunicar-se melhor. Baseado no tema do Seminário de Comunicação 2019, os participantes foram convidados a conhecer o projeto Garagem das Letras e se engajar doando 3 livros para a biblioteca da favela da Rocinha. Este projeto visa ressignificar as fragilidades da comunidade por meio da literatura. Tentando mostrar, de fato, mostrando, como você disse, as coisas boas. Eu acho que nem todas as favelas e periferias do Brasil vivem de violência. Acho que 99,9% dos moradores da Rocinha são honestos, de bem, têm suas vidas, e é dessas vidas que a gente quer contar. Talvez a resignificação do meu trabalho, das fragilidades, seja esse, contar essas vidas em busca de transformações individuais e coletivas, para uma favela como essa e outras tantas aqui no Rio de Janeiro. Acho que ajudando a contar essas histórias, cada uma mais linda do que a outra, e propagando o bem, propagando as coisas boas que tem nela, potência artística, potência, enfim, econômica, as potências, olhando para esse espaço como possibilidade. Eu acho que essa é a melhor estratégia de se resignificar. Participaram do evento padres e agentes pastorais da comunicação da Arquidiocese de Goiânia.
Padre Vitor Simão fala de sua experiência no 6º Seminário de Comunicação e sobre os desafios da comunicação na Igreja Arquidiocesana. Primeiro, falar da nossa alegria de participar desse seminário aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque de verdade nos proporciona um aprofundamento nessa temática da comunicação, sobretudo um aspecto mais de gestão da comunicação. Desse modo, a gente toca os desafios da comunicação na nossa arquidiocese. Há pouco nós tivemos em Goiânia o mutirão de comunicação, o Muticom, que de verdade colaborou muito com o crescimento desse aspecto da comunicação arquidiocesana. Porém, encontramos ainda outros desafios, os instrumentos, não só equipamentos, como muitas vezes a gente pensa ser isto o desafio ou a dificuldade, mas não só os equipamentos, mas os instrumentos, né? Enquanto pessoas, enquanto ferramentas de reflexão, espaços de reflexão e também o momento que nós vivemos parece ser desafiador para a comunicação. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés com Dom Moacir aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações. Porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Hoje damos início a uma série de reflexões sobre a origem da vida sobrenatural que vai nos fazer conhecer melhor o que há de gratuito e excelente na relação com Deus. Trataremos também das virtudes e das fraquezas do homem. Nesta série vamos refletir sobre o que é a vida natural do homem, sobre sua elevação ao estado sobrenatural, sobre a sua queda e sobre a restauração do homem por Jesus, nosso Redentor. Sobre a vida natural do homem, podemos descrevê-lo no modo como seria seu estado de simples natureza, como demonstram os filósofos. Também no modo como a nossa vida sobrenatural é introduzida na vida natural, com o intuito de conservá-la. Mas não somente isso. Ela vem aperfeiçoar nossa vida como um todo. O homem é composto de corpo e alma.
de matéria e espírito, que se unem intimamente na pessoa para formarem uma única natureza. São Gregório afirma que no homem se distinguem os 3 tipos de vida: a vegetativa, a animal e a intelectual. Como a planta, o homem se alimenta, cresce e se reproduz. Como os animais, conhece os objetos sensíveis. Se orienta para eles com apetite sensitivo por meio de suas emoções e paixões, e se move com o movimento instintivo. Como os anjos, apesar de ser em grau inferior e de modo diferente, o homem conhece intelectualmente a Deus, a verdade, e com a vontade se inclina livremente para o bem. Esses 3 tipos de vida, vegetal, animal e intelectual, estão compreendidas inteiramente no homem e o levam para o mesmo fim, que é a perfeição do seu ser de modo completo. A vida é, portanto, uma luta. Enquanto as nossas faculdades inferiores nos levam ao prazer, as nossas faculdades superiores nos levam para um bem maior. Entre estes 2 bens, muitas vezes, existe um conflito. O que nos agrada e o que nos é útil nem sempre é algo moralmente bom. É necessário que a nossa razão faça reinar a ordem e combata as nossas más tendências. Quando o homem, ao invés de ceder aos maus instintos, cumpre o dever, ele pode, de maneira justa, aguardar uma recompensa para sua alma imortal, um conhecimento mais extenso e profundo da verdade de Deus e um amor mais puro e duradouro. Se, pelo contrário, o homem transgride livremente a lei de Deus e não se arrepende antes de morrer, não atinge o seu fim e merece um castigo que será a privação de Deus. Hoje vamos conversar com o diácono Fênix de Oliveira sobre o projeto selecionado para receber o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Diácono, o que é o Fundo Arquidiocesano? A primeira coisa a se saber sobre o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade é que ele é uma porcentagem do que todos os anos se arrecada nas igrejas aqui da Arquidiocese para ajudar a campanha da Fraternidade no Domingo de Ramos. Então, aqui na Arquidiocese, esse valor do Fundo Arquidiocesano é usado normalmente para incentivar projetos e atividades que corroborem com a campanha da Fraternidade, com o tema da campanha da Fraternidade. Nos anos anteriores, esse valor era usado aqui, sobretudo, para auxiliar na Feira da Solidariedade e na Semana da Cidadania. Esse ano, excepcionalmente, foi-se lançado no dia 9 de julho um edital que promovia um processo seletivo de projetos que tivessem relação com o tema da campanha da Fraternidade, que é Fraternidade e Políticas Públicas, com o intuito justamente de estabelecer uma proximidade ou uma maior participação em políticas públicas à luz da Palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. O projeto do senhor foi o selecionado. Qual o objetivo dele? Esse projeto, na verdade, é fruto de uma iniciativa do Seminário Santa Cruz, que depois do Mutirão Nacional de Comunicação aqui, fazendo uma missão, incentivando sobretudo a nossa participação nas mídias, nas redes sociais, e vendo a proposta feita pela Arquidiocese, criamos então uma plataforma de conteúdo audiovisual que tornaria acessível a doutrina social da Igreja, sobretudo para os jovens da nossa Arquidiocese de Goiânia. Então, o nosso projeto é criar 12 vídeos que correspondem aos capítulos do documento, do Compêndio de Doutrina Social, sobretudo esse que é direcionado aos jovens, que é o do CET, foi produzido em 2016, tentando, de uma certa maneira, angariar ou, sobretudo, fazer com que os nossos jovens, como é o pedido do Papa, participem e se tornem doutrina social em movimento. Essas iniciativas de promoverem, sobretudo, a ação evangelizadora na Arquidiocese têm um efetivo ou uma importância muito grande. Sobretudo esses que estão voltados à área da doutrina social, porque, infelizmente, talvez por uma chaga história, falar de serviço social, de política, de trabalho, de economia, de família, muitas vezes tem um teor de teologia da libertação. E esse ano, de modo especial, essas iniciativas vão poder mostrar para os nossos jovens que todos esses campos, economia, política, família, trabalho, são lugares de se promover, sobretudo, o amor e a paz cristã. Muito obrigada, diácono.
Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Acontece todo quarto domingo do mês, no Seminário São João Maria Vianney, a Manhã de Emaús. Esta manhã é uma referência ao Evangelho de Lucas, o qual apresenta os 2 discípulos que caminhavam tristes e cabisbaixos, e Jesus começa a caminhar com eles, sem que percebam que ele é o Senhor. O Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney é conhecido porque está a serviço da formação dos sacerdotes, mas todo quarto domingo do mês nós temos a chamada Manhã de Emaús, que é uma iniciativa do seminário para dar possibilidade para que você venha rezar no seminário, ter uma manhã de retiro com orações, com adoração, com confissões e também um café da manhã partilhado. Você é o nosso convidado para participar das nossas Manhãs de Emaús, para que, como aqueles discípulos que caminhavam com Jesus até o momento do partir o pão que o descobriram, assim você também é chamado a descobrir a beleza de Deus, a intimidade com Ele pela vida de oração. A Manhã de Emaús tem o objetivo de proporcionar a experiência do encontro pessoal com Deus, por meio da meditação da palavra, da reflexão pessoal, adoração, oração comunitária e silenciosa, do louvor, da confissão e da Santa Missa. Hoje eu fui convidada, para participar da Manhã de Emaús e eu fiquei surpresa. Eu não conhecia, já ouvi o comentário, mas tive a oportunidade, de participar. Foi uma manhã maravilhosa, diferente de outras atividades que eu já participei. Um momento de oração, onde você encontra com Deus, você tem a oportunidade de tirar o seu tempo um pouquinho para refletir, para convidar o Senhor para estar na sua vida, na sua manhã. Então eu tive uma manhã agradável. A Manhã de Emaús é um momento para você ficar assim mais próximo de Deus, tem a adoração, tem aquele momento para você refletir um pouco sobre a sua vida. O padre está lá o tempo todo para te dar a bênção, tem as confissões, então assim, é um momento que eu recomendo, não só para você, assim, dá para vir com a família, poder ficar um momento de oração em família. Eu faço a escola apostólica e sempre quando eu participo da Manhã de Emaús é uma experiência muito boa. Eu fico próximo de Deus e isso é muito bom, ainda mais para quem faz o discernimento vocacional. Você se sente mais próximo de Deus. Quando eu estou perto dos seminaristas, eu tenho uma visão muito ampla da minha vocação. E isso acaba também me ajudando bastante a discernir, certamente, a minha vocação. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e ainda assistir todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar os aniversariantes desta semana. Aniversário de nascimento do Padre Divino Pereira Caixeta, estigmatino, no dia 3 de novembro. Padre Ednilson Pedro Gomes e Padre Valdisson de Barros Braga, aniversário de nascimento. E o Padre Rodrigo Antônio Ferreira, passionista, no dia 4. Padre Henrique Jacob, redentorista, no dia 5. E no dia 6, Padre Clóvis de Jesus Bovo, redentorista, e diácono Carlos Vieira de Brito. A vocês a nossa gratidão por dedicar o seu ministério na Arquidiocese de Goiânia. Desejo a todos um feliz aniversário. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. No próximo encontro você vai ver uma reportagem da cobertura do Dia de Finados
E também acompanhe uma mensagem de Dom Washington Cruz sobre a experiência na canonização de Santa Dulce dos Pobres em Roma. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.